Jesus está voltando. Você está pronto? Estamos no fim dos tempos. E muitos ainda brincam com a verdade. Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Olá, meus queridos irmãos. Hoje faremos leituras no livro de Mateus e alguns outros livros que apontam para a volta de Cristo, ou seja, são os sinais que mostram quando estará perto a volta de Cristo. A própria palavra nos ensina, analisando e compreendendo-a, os sinais em que chegaria o tempo do fim. Vamos abrir lá em Mateus, mas antes vamos fazer uma oração pedindo orientação a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento te pedimos, ó Deus, que nos abra as nossas mentes, que nos capacita, Senhor, para entender a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, Tua palavra será aberta e precisa ser compreendida. Então nos ajuda neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vocês que estiverem com a Bíblia na mão, podem acompanhar a leitura lá em Mateus 24, começando do versículo 4, onde diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pulando para o versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, analisando aqui, parte por parte, tem escrito que virá terremotos, rumores de guerras, nações contra as nações, reino contra reino. Muitos falsos profetas virão dizendo que é Cristo. Então, veremos agora alguns vídeos onde comprovam que isso verdadeiramente irá acontecer. Confira aí. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Por fora, pele de cordeiro, por dentro, lobos devoradores. Eles são os falsos profetas, que podem ser pastores, mas também padres, rabinos, pais de santo, monges beneditinos, com discursos arrebatadores e promessas de maravilhas, vendem indulgências, perdão, prosperidade, cura, mas por baixo do verniz de santidade, muito além do marketing das aparências, está a verdadeira essência, que cedo ou tarde se revela. É que as obras falam mais que as palavras. Quem não quiser ser iludido por esses mentirosos que envergonham as religiões e escandalizam a Deus, que aprenda com as Escrituras. Por seus frutos os conhecereis. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Existem de vários tipos de sinais que a Bíblia apresenta. Entre esses que vocês acabaram de ver, veremos agora os sinais que são causados
pelo meio ambiente, como furacões, enchentes, tsunamis, meteoros que vêm do céu, grandes luzeiros que se acendem. Veja aí, confira neste vídeo. O impacto de um objeto celeste com a atmosfera do nosso planeta feriu quase 1000 pessoas no sul da Rússia e produziu imagens assustadoras nesta sexta-feira. Era um meteoro que se fragmentou em meteoritos e que danificou prédios e interrompeu ligações telefônicas. E também hoje um asteroide passou uma distância relativamente pequena da Terra, mas astrônomos de várias partes do mundo disseram que esses dois fenômenos não têm ligação um com o outro. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O motorista filmou de dentro do carro a bola de fogo cruzando o céu. O brilho é tão intenso que provoca um clarão na cidade de Chelyabinsk. Segundo as autoridades da Rússia, a rocha que veio do espaço tinha 12 metros de largura e pesava cerca de 10 toneladas, quando entrou na atmosfera da Terra, a uma velocidade supersônica de 54 mil quilômetros por hora. O governo russo explicou que, ao explodir no céu, o fenômeno liberou um equivalente a de uma bomba atômica. Vários estrondos foram ouvidos na região. No momento do impacto, os telefones celulares pararam de funcionar. A passagem do meteoro coincide com a passagem de um asteroide hoje perto da Terra. Esse asteroide, que é bem maior, pode ser detectado com antecedência pelos astrônomos. O DA-14 2012, como foi batizado pela Agência Espacial Americana, pesa 130 mil toneladas e tem 45 metros de diâmetro, o equivalente a quase metade de um campo de futebol. O asteroide passou a menos de 30 mil quilômetros da Terra, distância considerada pequena. Os grandes satélites, usados em telecomunicações de posicionamento global, ficam 8 mil quilômetros além disso. Denton Abel é o especialista em meteoritos no Museu de História Natural de Nova York. Segundo ele, os dois objetos astronômicos estavam em trajetórias opostas e, por isso, não é possível que haja relação. E afirma, foi apenas uma coincidência. It's a coincidence. Hipócritas. Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Dois estudos publicados hoje pela revista científica Nature revelaram que o risco de asteroides do tamanho de uma casa atingirem o nosso planeta é 10 vezes maior do que os cientistas supunham. Atualmente, asteroides como esse, considerados pequenos, não são monitorados pela NASA, a Agência Espacial Americana. A NASA se concentra nos grandes corpos celestes, que poderiam trazer consequências sérias para todo o planeta. Atinge neste momento as Filipinas na Ásia, o mais forte esse ano no Pacífico, provavelmente um dos maiores da história. William, boa noite para vocês. Como você disse, William, não é à toa que o Haiyan está sendo chamado de um super tufão. Ele poderá sim ser reconhecido como o maior da história do planeta. Nas imagens dos serviços de meteorologia é possível ver o tamanho dele. É tão grande que as nuvens estão cobrindo 2/3 das Filipinas. O Haiyan tocou a costa... O super tufão Haiyan, que arrasou a região central das Filipinas, pode ter provocado a morte de mais de 10 mil pessoas. As autoridades fizeram essa estimativa ao avaliar a extensão dos danos. A Bíblia diz que depois que acontecer tudo o que está escrito nas profecias, todos os sinais que a Bíblia apresenta que irá aparecer antes da vinda de Cristo acontecer, então Jesus virá. Olha lá o que diz lá em Mateus 24, versículo 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Bem o que diz lá em Marcos 13, 27. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar.
O governo do Japão informou que a usina de Fukushima está lançando aproximadamente 300 toneladas de água radioativa no mar por dia. A empresa que administra a usina garantiu, no entanto, que a maior parte da água contaminada se limita às regiões próximas da central, cujo porto se encontra isolado do mar aberto. A Autoridade de Monitoramento Nuclear do Japão elevou o nível de gravidade do recente vazamento de água contaminada na usina de Fukushima. Novas imagens que foram divulgadas hoje mostram o vazamento de água contaminada de um reator da usina japonesa de Fukushima. É a primeira vez que um vídeo é feito mostrando um vazamento da usina que sofreu danos graves depois do tsunami que atingiu o Japão em 2011. Esse vídeo foi feito na última sexta-feira e mostra a água que escapou do reator vazando pela tubulação. Há pouco tempo surgiram denúncias de que a água contaminada da usina estaria chegando ao Oceano Pacífico. O porta-voz do governo do Japão veio a público para lembrar as providências que foram anunciadas nessa semana para tentar controlar o problema de vazamentos na usina de Fukushima e que o assunto vai ser resolvido o mais rápido possível. A empresa que administra as instalações nucleares também está sendo acusada de esconder a extensão dos problemas em Fukushima. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Meu amigo e minha amiga, você que já tomou a sua decisão em Cristo, ore a Deus para que Ele fortaleça a cada dia a sua fé, para que você persevere nos caminhos do Senhor e vença todas as lutas que virá em frente. E você que ainda não tomou a sua decisão, tome a sua decisão, porque hoje você tem a chance, mas amanhã pode ser que seja tarde. Vamos ler o que está escrito em Apocalipse 22:14. Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quão maravilhoso será viver eternamente com Cristo Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por estar conosco a cada dia das nossas vidas. Vamos orar agradecendo e orar para que Cristo volte logo e nos leve para as mansões celestiais, que essa é a promessa que Ele fez e que Ele fará. Os Deus é fiel em nossas vidas. Grandioso Deus, eterno Pai, gratos estamos, ó Deus. Queremos te pedir, ó Deus, neste momento, que nos fortalece a cada dia para que possamos seguir sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vai de encontro, Deus, àqueles que ainda não te aceitaram como o único Salvador pessoal das suas vidas, ó Deus. Que eles possam ser tocados, Senhor, pelo Teu Divino Espírito Santo. E que o Senhor Jesus volte logo, ó Deus, e nos leve desta terra contaminada com o pecado e nos leve para viver eternamente. Isso é o que te rogamos e te pedimos, no doce nome do Príncipe Jesus. Amém. Aleluia.